estávamos ali, Paulinho foi, né, Paulo? Neto foi também, Neto, Congresso Vida Nova. E em meio àquele congresso, o pastor Ronaldo Lidório foi um dos preletores, e, como sempre, muito abençoadora a palavra dele. E ali ele fez a recomendação de um livro. Ele chegou diante de nós no congresso e falou: olha, gente, eu li esse livro, e não era só propaganda, não, porque depois eu comprei e li, mas ele disse: eu li esse livro e ele foi muito abençoador para a minha vida. E o nome do livro era Pecados Intocáveis. São aqueles pecados que nós toleramos. São aqueles pecados que nós não vemos, aliás, que os outros não veem, né? Nós sabemos que eles estão aqui dentro do nosso coração, nós sabemos que eles existem, mas como eles não são visíveis, como eles não são pecados tão grosseiros, nós os consideramos como pecados toleráveis, né? A gente vai convivendo com eles, aí como diz os jovens, de boa, né? Vai levando. Em nenhum momento a gente toma aquele choque para ter aquela percepção que, para Deus, indiferentemente de serem visíveis ou não, de serem grosseiros ou não, pecado, é ofensa a Deus, e o pior do pecado é que ele nos torna desagradáveis a Deus. Essa expressão desagradáveis, como muitas outras palavras no português, elas, pelo uso, elas acabam sendo banalizadas e a gente perde o real significado, e o que nos interessa, a gente perde o real significado e, principalmente, o significado bíblico. Então, quando nós nos tornamos desagradáveis a Deus, é que nós perdemos a graça de Deus. Nós não somos bem recebidos diante de Deus. Imagina o que é isso. Os nossos pecados nos separam de Deus e nos torna desagradáveis a Deus. O salmista Davi diz que a melhor coisa que ele tinha na vida dele era o agrado de Deus, era ser agradável a Deus, ao ponto de ele dizer: a tua graça é muito melhor do que a vida, e é por ela que os meus lábios te louvam, porque a tua graça é muito melhor do que a vida. E a graça de Deus é ser aceito diante de Deus, é ser agradável aos olhos de Deus. E os nossos pecados, infelizmente, eles nos tornam pessoas desagradáveis diante de Deus. E aí, como bons crentes que somos, nós ficamos muito fixados nos pecados grosseiros, escandalosos, e nos esquecemos desses pecados que o livro chama de pecados intocáveis. Foi a tradução em português, mas em inglês é respectable sins, ou seja, pecados que nós respeitamos ou consideramos até como respeitáveis, né? São pecados toleráveis. E a pergunta é: por que nós toleramos certos pecados? Porque achamos que alguns pecados não são tão graves, principalmente aqueles pecados não visíveis, que são os pecados do coração. Esse livro, Pecados Intocáveis, ele foi escrito por Jerry Bridges, dentre muitos outros livros que publicou, escreveu esse. São pecados que respeitamos, toleramos, aceitamos conviver com eles, convivemos com ele, e não os erradicamos do nosso coração, porque não os consideramos tão danosos, mas são danosos. Drenam a nossa força espiritual e nos transformam em pessoas desagradáveis a Deus. E ele faz
uma relação desses pecados intocáveis, que são a impiedade, é um pecado, é pouco visível, mas é um pecado do coração, o ímpio, a impiedade, a ansiedade e a frustração, ansiedade e frustração que ocupam o coração, que desnorteiam, que desorientam, são pecados. A insatisfação é pecado. A ingratidão, o orgulho, o egoísmo, o descontrole, a impaciência e a irritabilidade, a ira, a mania de julgar os outros, a inveja, o ciúme, pecados da língua, mundanismo, são pecados que estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, e como o próprio livro está dizendo, nós convivemos e toleramos esses pecados e não os consideramos como danosos, e eles são extremamente danosos. Qual a importância desse tema? Porque pecados invisíveis, ou visíveis, ou grosseiros, ou escandalosos, seja qual for a espécie de pecado, ele nos torna desagradáveis a Deus. Algumas pessoas, especialmente nós crentes, né, que lidamos com essas coisas, somos muito parecidos com os judeus. O judeu achava que, pelo fato de não matar a pessoa, ele estava bem na fita diante de Deus. Não matei, não dei um tiro em ninguém, não apunhalei, não dei uma paulada. Aí vem Jesus e diz: olha, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu quero dizer para vocês que qualquer um que considerar o seu irmão como um tolo, que chamá-lo de tolo, que rejeitá-lo, que discriminá-lo, Jesus diz que a sentença e a condenação por esse pecado do coração seria a mesma daquele que tivesse matado. Então, esses pecados sem visibilidade, intocáveis, respeitáveis, e que nós damos até outros nomes simpáticos para eles, são pecados aos olhos de Deus e nos transformam em pessoas desagradáveis a Deus, quando o que nós temos de melhor na nossa vida e na nossa existência é o agrado de Deus. Não tem nada melhor do que acordar a cada dia de manhã, estar bem com Deus, em paz com Deus, o coração pleno da alegria e da presença de Deus. Desses pecados eu queria falar hoje sobre um que é muito comum a todos nós, que é o pecado da ingratidão. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Todos encontraram? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados.
Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É impressionante, meus queridos irmãos, a proporção daqueles que manifestam gratidão. Os 10 estavam na mesma situação, numa situação de miséria, de despojamento, de rejeição completa e absoluta, naquele contexto social que nós bem conhecemos e já ouvimos tantas mensagens e já ouvimos tantas vezes sobre isso. O leproso, ele era banido. O leproso era colocado para fora de casa, do convívio com a sua família, e era banido para fora do arraial, para fora da cidade, para fora do vilarejo. Ele não podia conviver junto com as outras pessoas. Era uma situação vexatória, vergonhosa, humilhante, amarga, por perder tudo e viver esse desprezo. O leproso, quando via alguém que se aproximava de longe, ele tinha que gritar: não se aproxime, eu sou leproso, eu sou impuro, não chegue até aqui. A desgraça era tão grande, a miséria era tão grande, e alguns chegam a dizer que a desgraça ajunta. Judeu e samaritano não combinavam de jeito nenhum. Se odiavam, não aceitavam de maneira alguma convivência ali junto de um judeu com um samaritano. Mas agora, nessa necessidade, nessa situação miserável, estavam ali 9 judeus e um samaritano, e ajuntados por causa da desgraça comum que era a lepra. Eram leprosos, 10 leprosos, e esses leprosos viviam juntos ali na miséria, na necessidade, se apoiando. Miseráveis, sofridos, e veem Jesus e de longe gritam para Jesus: Mestre, cura-nos, purifica-nos, compadece-te de nós. E Jesus, vendo esse pequeno grupo deplorável de miseráveis, o Senhor Jesus disse: olha, seguindo a lei, mostrem-se aos sacerdotes. Porque o leproso, ele era obrigado a mostrar-se ao sacerdote. Era o sacerdote que dava a sentença de cura quando estavam curados, ou suspeitavam que estavam curados, ou também decretando que estavam doentes. Por isso Jesus diz para eles: mostrem-se aos sacerdotes. E na caminhada em direção aos sacerdotes, acontece um milagre extraordinário. Os 10 são imediatamente curados, completamente purificados. Amém? Apenas um volta para agradecer. Apenas um volta com gratidão no coração para dar glória a Deus e para reconhecer que havia sido objeto da misericórdia e da graça de Deus. Eu não sei você, mas eu já li esse livro tantas vezes, e cada vez que eu leio, eu fico chocado com a proporção da gratidão manifesta.
100% de cura e apenas 10% de gratidão. 10 curados e apenas um volta para poder reconhecer que foi graça, foi misericórdia, foi bondade dispensada a ele. Apenas um volta. E eu fico pensando se isso é uma lei, se a proporção daqueles que manifestam gratidão é tão pequena assim. E esse é o ponto, irmãos. Ingratidão é um pecado. É um pecado diante de Deus. Ingratidão é pecado diante dos olhos de Deus. Essa ingratidão, mas pensando um pouquinho mais sobre isso, né? Por que só um que volta? Por que só um volta e o que voltou é exatamente um samaritano? Por que os judeus não voltaram? Porque 9 que não voltam e são judeus, volta somente um com o coração cheio de gratidão, e esse que volta é samaritano. Tanto é que Jesus diz, mas como é que pode? Ele volta, dando glória a Deus em alta voz, prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Sabem por que os 9 não voltaram, irmãos? Porque a teologia deles, a teologia judaica, do judaísmo, é a teologia do mérito. É a teologia da retribuição. Nós fomos curados porque nós merecíamos ser curados. Deus nos curou porque a gente merecia ser curado. Essa é a teologia do judeu. Essa é a teologia do judaísmo. Podia derramar graça, gratidão e misericórdia que aquele buraco jamais se encheria. Tudo o que se fizesse por eles e a favor deles sempre seria visto como algo que eles mereciam. Assim como a coisa dava para trás, eles achavam também que era por alguma coisa errada que haviam feito. A teologia do mérito, da meritocracia, da retribuição. Por que eu estou sofrendo isso? Eu não mereci para estar sofrendo isso. É a lógica ao revés daquele que, ao receber alguma coisa, não vai agradecer porque ele acha que recebeu exatamente aquilo que merecia. O judeu, nessa teologia, nessa lógica da retribuição, do mérito, é aquele que entra no templo de cabeça erguida e olha para cima e vê o publicano lá ajoelhado e zomba do publicano, porque o publicano está curvado, de joelhos, cabeça curvada, rosto na terra, dizendo para Deus, eu não sou digno, Senhor, eu não mereço, eu não tenho condições sequer de levantar a minha face diante do Senhor. E o judeu arrogante, ensoberbecido, cheio de mérito, achando que merecia por ser filho de Abraão, por cumprir a lei, não havia espaço no coração dele para gratidão. Tudo era merecimento, tudo era com base no mérito. Graças te dou, Senhor, porque não sou como esse publicano, não sou como esses samaritanos desgraçados, pecadores. Eu jejuo tantas vezes por dia.
Ora, se eu jejuo tantas vezes por dia e acontece alguma coisa na minha vida, é mérito, foi porque eu jejuei. É recompensa pelo meu esforço, não teve graça. Se não teve graça, não tem gratidão. Eu me esforcei, eu mereci, eu conquistei. É a linguagem que a gente ouve nos dias atuais dentro da igreja. Eu conquistei, conquiste, batalhe, lute, peleje, que você também vai conquistar. Se é conquista, irmãos, não tem graça. Não tem gratidão. Não tem reconhecimento. É por isso que o judeu não volta. O judeu acha que ele é merecedor. E o samaritano volta porque ele acha que ele não merecia absolutamente nada. E que aquele milagre foi uma graça tão extraordinária da parte de Deus, que ele não merecia, mas que o Senhor foi bondoso, foi misericordioso, que ele volta agradecendo a Deus. É muito comum em nós, seres humanos, uma vez obtido aquilo que nós queríamos, não voltar para agradecer. Por isso que o Senhor, lá em Deuteronômio, capítulo 8, nos versículos 11 e 17, fala assim: Israel, presta atenção, eu vou colocar vocês numa terra boa, estou tirando-os da escravidão, mas quando vocês entrarem nessa terra boa, os seus rebanhos se multiplicarem, as suas dispensas ficarem fartas, a mesa for farta, cuide para não te esqueceres que foi o favor e a graça do Senhor teu Deus, e nunca digas e nem imagines que foi a sua competência, a força do seu braço, a inteligência da sua cabeça. Porque é muito comum, irmãos, a bênção recebida, a graça tendo chegado, a bonança, a fartura, nós nos acomodarmos no merecimento e perdermos de vista a gratidão. Ingratidão a Deus pela vida é uma dádiva, a vida é uma dádiva de Deus. O apóstolo Paulo, ali em Atenas, naquele famoso discurso, ele vai dizer que é por causa de Deus que nós nos movemos. Nele nós nos movemos, nele nós respiramos. O ar que nós respiramos é favor de Deus. A vida que nós temos, a sustentação da vida, é favor de Deus. É graça de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus, o ar que nós respiramos, as estações que cumprem o seu ciclo todos os anos. Agora mesmo estávamos ansiosos, Deus que seca, rios secando, riachos secando, regos, bicas secando, e Deus, na sua infinita graça e misericórdia, disse para Noé que nunca faltaria as estações do ano. E todos os anos, há milhares de anos, vem a estação da chuva quando nós plantamos, passam-se as chuvas com as plantas que crescem, vem o período da seca para nós podermos colher. E de ciclo em ciclo, que se repetem todos os anos, e nós não conseguimos enxergar nesses ciclos a benevolência, a graça de Deus para manifestar um coração grato e agradecido a Deus. E reclamamos do calor, e reclamamos da chuva, e reclamamos do frio, e reclamamos da seca. Misericórdia. Ingratidão é um desses pecados que nós toleramos dentro do nosso coração. Senhor, ensina-nos a orar
E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina que o pão nosso de cada dia é uma dádiva de Deus. Quando nós nos assentamos à mesa, pegamos um pão e partimos, abrimos aquela lata de manteiga, passamos a manteiga, se o pão estiver quentinho e aquela manteiga de leite derretendo ali, tinha que sair louvores de gratidão a Deus da nossa boca, irmãos. Não tem um dia que eu não acordo despertado pelo cheiro do café e não dou graças a Deus. Posso até não gostar muito de café, mas aquele cheiro me encanta. A casa está viva, Deus está aqui, a bondade de Deus está aqui. A gente tem o que comer, nós temos um teto, meus filhos têm um teto. Oh Deus, misericórdia. 10 agraciados, 10 abençoados, 10 alcançados pela misericórdia, pela bondade, pela benevolência, e apenas um, numa proporção ínfima, volta reconhecendo com o coração convertido, rendido, agradecido e contrito diante de Deus. O nosso pecado da ingratidão começa na nossa ingratidão com o Senhor. Nos esquecemos que os nossos pecados foram perdoados e que o perdão dos nossos pecados nos foi concedido mediante a morte do seu único filho. Meus irmãos, se a cruz não for suficiente para revelar a grandiosidade do amor de Deus e para encher o nosso coração de gratidão ao Senhor, mais nada vai fazê-lo. Abraão, que oferece o seu filho a Deus no Monte Moriá, mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, poupa o menino, poupa o pai e provê um cordeiro substituto. Mas para o seu próprio filho, Jesus, não tem um substituto. Deus tem que entregar o seu filho, tem que permitir que o seu filho morra. Como é que eu não vou ter gratidão no meu coração a Deus por essa obra de redenção eterna, quando nenhuma condenação já não pesa mais sobre a minha cabeça? Ingratidão é pecado, meus irmãos. E nós somos ingratos diante de Deus e não reconhecemos, na maioria das vezes, todo o bem que Deus nos tem feito. A minha geração, esse povo da minha idade, com raríssimas exceções, mas é um povo muito abençoado. Abençoado pelo Senhor. Esses dias eu tirei uma manhã inteira diante de Deus para me lembrar de todo o bem que o Senhor me tem feito. Cheguei nessa cidade aqui no ano de 1979 com uma mochila nas costas e nada mais. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu filhos maravilhosos, esposa maravilhosa, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu irmãos, o Senhor me deu uma família espiritual, o Senhor me deu saúde, tem me abençoado. Eu não pude, meus irmãos, diante dessas lembranças, dessas memórias, não pude parar de chorar ali mais ou menos 1 hora, derramando o meu coração diante de Deus. Deus, o Senhor, é extremamente bondoso, maravilhoso, misericordioso, abençoador, tem misericórdia de mim e nunca deixe me esquecer de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu vier a ser, como diz a canção, procede do Senhor. É o Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Mas se nós somos ingratos a Deus, e a ingratidão é um pecado, esse é o ponto, muitas vezes os filhos são ingratos a seus pais. Graças a Deus, e posso dizer isso diante de Deus, só tenho que agradecer a Deus pelos meus filhos. Porque dentro da nossa casa, obrigado, muito obrigado, pai,
muito obrigado, mãe, pai, não precisa, é uma coisa muito comum. Quando os meninos iam para a escola e a gente tinha que levá-los, eu acordava todos os dias antes das 6 horas da manhã. E eu que fazia o café, preparava tudo, colocava-os dentro do carro e os levava para a escola, buscava na hora do almoço, levava para outra coisa, carregava de um lado para o outro. Hoje é a Márcia que faz isso. Às vezes nós vamos dormir meia-noite e a Márcia coloca o despertador dela 15 para 6. Todos os dias a Márcia acorda 15 para 6. Eu falo, Márcia, dorme mais um pouquinho. Não, Samuel vai sair daqui a pouco para trabalhar. E ele precisa comer alguma coisa. É coração de mãe. É coração de pai. E contrista profundamente a Deus, meus irmãos, a ingratidão dos filhos. Uma geração de um tempo de ingratos, assoberbados, desafeiçoados, que não sabem agradecer, que não sabem dizer, pai, muito obrigado, mãe, muito obrigado. O ser humano é o ser mais dependente que existe. Um ser humano entregue à sua própria sorte, quando nasce, em uma semana ele está morto. Alguns animais nascem e dali já saem para a vida e sobrevivem, mas o ser humano não. O ser humano precisa de cuidados. Uma mãe que amamente, um pai que trabalhe para poder sustentar, uma mãe que trabalha para poder sustentar, para colocar na escola, para carregar nos braços, para fazer isso, aquilo outro. E muitas vezes, meus irmãos, nós carregamos no coração esse pecado de uma ingratidão aos nossos pais. É pecado. É desagradável a Deus. Pensa um pouquinho. Nas lágrimas que facilmente borbulham dos olhos dos pais e das mães quando se preocupam com seus filhos. Nas mães que despencam os seus corpos por causa dos seus filhos, por carregá-los, por amamentá-los. Hoje não é o caso, mas há alguns anos atrás, muitos pais deixavam de comer para que os seus filhos pudessem comer. Aí o tempo passa, o filho prospera, fica rico, não precisa mais do pai e da mãe, e se esquece de todo o bem que recebeu. Casou, nunca fez uma janta em casa para receber o pai e a mãe. E vai lá na casa da mãe, aquela comida especial que o filho gosta, ela faz questão de fazer, de preparar. Leva a namorada no restaurante, leva o namorado, mas nunca levou o pai, nunca levou a mãe no restaurante. Sabe por quê? Porque tem um coração ingrato. Só aprendeu a receber. Só aprendeu a receber, como a sanguessuga. Quanto mais recebe, quanto mais chupa, mais quer chupar, mais quer receber. Mas isso é desagradável a Deus. Seu pai está vivo, sua mãe está viva. Então, em nome do Senhor Jesus hoje, se você está sendo ingrato, você vai pedir perdão para Deus. Vai lá, vai telefonar, vai conversar com eles, vai dizer, pai, muito obrigado, mãe, muito obrigado. Às vezes eu visito minha mãe com 85 anos de idade e sei que cada ruga daquela tem uma participação minha. Sei que cada cabelo branco daquele tem uma participação minha. Ingratidão, meus irmãos, é pecado.
Lendo William Barclay, no seu comentário sobre esse texto, ele faz uma citação do rei Lear, que diz assim: bem mais agudo do que o dente de uma serpente é ter um filho ingrato. Doído, né? Bem mais agudo do que o dente de uma serpente é ter um filho ingrato. Ingratidão a Deus, ingratidão aos nossos pais, ingratidão aos nossos semelhantes. Muitas vezes somos ingratos com os nossos semelhantes. Há poucos de nós, acredito que ninguém aqui pode dizer que nunca ficou devendo nada a ninguém. Irmãos, nós passamos por essa vida, alcançamos o que alcançamos, sobrevivemos, mas puxado por uma mão aqui, ajudado por outra ali, empurrado por outra aqui, quando nós estamos desanimados, desfalecidos, sem forças. Quando nós precisamos desesperadamente que uma porta se abra e alguém estende a mão, põe a mão na fechadura, destranca, abre aquela porta e manda a gente passar. Ninguém passa por essa vida sem ficar devendo por algo que recebeu, por uma ajuda, por uma bênção, por um empurrão, muitas vezes de um amigo, de um professor, de um médico, um cirurgião, pessoas que fazem por nós coisas que é impossível de pagar. Não há plano de saúde, não tem dinheiro, nada capaz de pagar a dedicação de alguém a nós. E nós achamos, porque pagamos o plano de saúde, aquela pessoa é obrigada a nos atender. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. O servo de Deus não vive nessa perspectiva da relação de trocas. Um servo de Deus que carrega esse sentimento de gratidão dentro do coração, ele vai agradecer. Ah, mas eu paguei a consulta e paguei caro, eu quero ser bem atendido. Isso é pecado, sabia disso, irmão? Isso é pecado. Isso é desagradável a Deus. Somos ingratos, arrogantes, e não reconhecemos o bem que os outros nos fazem muitas vezes, né? Eu já falei para vocês, não é segredo nenhum, mas eu sempre lembro do meu sogro com muita gratidão. Sou muito grato a Deus pela vida daquele homem, porque pude aprender com ele algumas coisas extremamente abençoadoras. Meu sogro arrendou uma terra aqui ao redor de Anápolis durante muitos anos para poder plantar, vender as verduras e cuidar da família. A terra era arrendada. Terra arrendada tem custo. É arrendada, não é de graça. Eu não conseguia entender, tinha hora que eu ficava até nervoso com meu sogro, porque chegava no final do ano, talvez uns 20 anos depois que ele saiu daquela terra, chegava no final do ano, na época do Natal, ele fazia a melhor cesta de Natal, colocava dentro daquela cesta produtos que não tinha para a família, para levar para o homem que havia arrendado a terra para ele. Fala, gente, mas que loucura é essa? Ele arrendou, ele trabalhou, ele pagou pela terra, por que o senhor faz isso? Por gratidão. Ele me deu um lugar para trabalhar, ele me arrendou, ele me cedeu um lugar para poder trabalhar, e eu sou grato a ele,
Sou grato a Deus e sou grato pela vida dele. Você já agradeceu a pessoa que um dia alugou uma casa dela para você morar? Ou você saiu depredando, quebrando parede, quebrando porta, piso, e deixou aquela casa que te acolheu, e nunca agradeceu, pelo contrário, amaldiçoou? Isso é pecado. Isso é desagradável a Deus. O correto seria deixar a casa, no mínimo, do jeito que você recebeu, como servo de Deus. Encerrou o contrato, chegar para a pessoa, olha, está aqui os recibos, tudo pago, IPTU pago, muito obrigado, Deus te abençoe, porque essa casa foi uma bênção, me acolheu e me acolheu a minha família. Eu não tinha onde ficar, mas achei um lugar que me acolheu. Isso é coisa do coração, irmãos. Isso é coisa do coração. De um coração que tem gratidão, que tem transformação, que tem ação de Jesus. O motorista de táxi, de Uber, te pegou aqui, levou para lá, ao invés de xingar, brigar, muito obrigado, ele trabalhou para você, ele te serviu. Deveríamos ser gratos ao professor que nos ensinou as primeiras letras, aqueles que nos formaram profissionalmente, agradecer. Deveríamos ser gratos a um dentista que um dia nos livrou de uma dor, um cirurgião que nos socorreu, outro que nos atendeu num momento de desespero. Gratidão, meus irmãos, porque ingratidão é um pecado. Eu me lembro que Samuel, quando fez os seus 13 anos, mais ou menos, ele começou a desenvolver uns sintomas e a gente não sabia o que era, emagreceu muito rapidamente. Aí depois nós descobrimos, bate aqui e acolá, que era um problema de tireoide, de hipertireoidismo. E depois de muitas buscas, não conseguia controlar a tireoide. Aí nos indicaram um médico em Goiânia, não atende por plano nenhum, consulta muito cara. Nós marcamos, esperamos, levamos, e aquele médico foi uma bênção na vida de Samuel. Acertou a mão, controlou ali a tireoide, os hormônios. Eu fiquei muito grato, mas muito grato mesmo a Deus pela vida daquele homem, pela quantidade de diplomas na parede, pelo tempo que ele gastou estudando, pelo tempo que ele gastou dedicando, queimando a vida dele, o fosfato dele, para aprender, para poder socorrer. Eu fiquei grato a Deus. Eu não queria saber se a consulta era cara, e era. Eu só queria saber que Deus me deu condições. E na outra visita que nós fizemos para ele, eu fiz questão de pagar uma consulta cara e de levar um presente, em gratidão por aquilo que ele havia feito por nós. Sou pai. Quando descobriu aquele negócio, eu fiquei ansioso, angustiado, muito angustiado. E ele tirou a nossa dor, a nossa angústia, trouxe paz para o nosso coração. Eu levei um presente para ele, ele ficou tão constrangido. Depois eu descobri porque que ele ficou tão constrangido, irmãos, porque ele era turco. Ele achou que eu estava levando o presente para me dar uma consulta mais barata depois, né? Brincadeira, não tem nada disso não, mas ele ficou quadrado. Ele ficou quadrado, todo constrangido. Gratidão. Gratidão a Deus. Gratidão a seus pais. Gratidão aos seus amigos. Gratidão aos seus professores. Gratidão ao seu vizinho.
Gratidão àqueles que, de uma maneira ou de outra, nos ajudam e nos servem, porque isso é agradável a Deus. E ingratidão é um pecado do coração, invisível, intocável, que a gente tolera, convive, mas é pecado e nos torna desagradáveis a Deus. Amém?